a promessa do Pai. Amém. Nós já começamos aqui já a trilhar um caminho muito desbravando revelações que já tem nos inspirado, já tem nos levado a um posicionamento e até mesmo uma expectativa de coisas que, por entender o nosso lugar, o nosso papel como filhos de Deus, nós passamos então agora a desenvolver uma expectativa acima do que antes, o que anteriormente nós tínhamos. E a gente viu durante nossos primeiros encontros, a forma indiscutível, de forma bem indiscutível, o potencial do nosso relacionamento com o Pai. O quanto é importante nos achegarmos como filhos para conseguirmos enxergá-lo como Pai, entendendo o nosso legado e a nossa realidade nele. Identificamos também as marcas de um filho que carregamos e vimos o quanto o Pai nos ama, sendo esse amor revelado desde a criação, onde nos foi exposto os traços de sua paternidade, sendo expressos por meio de sua imagem e semelhança, sendo associadas a nós, que embora tendo sido desfigurado pelo pecado, ele nos refez por meio de Jesus, nos tornando tal pai, tal filhos. E então hoje a gente vai adentrar nesse tema que é a promessa do Pai. Amém? A Bíblia diz em João, no capítulo 1, no verso 12, o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todo investimento nessa estrutura de excelência que o Pai fez, que o Pai criou, que o Pai desenvolveu e qual ele chama de filhos, culmina, irmãos, naquilo que eu chamo, e que nos aponta a maior de todas as dádivas e revelações da sua paternidade, que é a promessa do Pai. A promessa de algo, sabe, irmãos, grandioso, poderoso, algo que de fato vai muda a nossa vida, quando nós entendemos aquilo que por meio do Pai nós alcançamos. A promessa que Ele, sabe, se propôs a trazer sobre as nossas vidas, a manifestar em nossas vidas. Porque o nosso irmão mais velho, após a sua morte e ressurreição, ele veio aos seus discípulos para ensinar coisas concernentes ao reino de Deus. E dentre todo o ensino que Jesus ele veio trazer após a sua ressurreição, antes de ser assunto aos céus, ele declarou lá em Lucas 24, 49, dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Espírito Santo, nós queremos te agradecer pela tua presença neste lugar, Senhor. Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, nós estabelecemos, declaramos, Senhor Deus, sobre este lugar, ó Deus, o favor, a liberalidade da tua graça sobre cada vida. Que cada pessoa que entrou neste lugar seja, Deus, tocada, Deus, pela tua palavra, pelo teu amor. Nós repreendemos toda ação contrária. Nós agora, Senhor Deus, anulamos toda ação que tente nos tirar do foco da palavra, Senhor. E dizemos: Espírito Santo, fica à vontade, porque a obra é sua. É o Senhor que convence, é o Senhor que revela, é o Senhor que toca. Por isso, Senhor, flui da forma que o Senhor desejar. Amém. A gente vive hoje, uma realidade muito preocupante na nossa geração aí fora, que é a orfandade, que são filhos sem pais. Existem aí orfanatos cheios de crianças, e que ao pensar sobre isso, e principalmente por estarmos esses dias sendo tão ministrados acerca da paternidade de Deus, me chega no meu espírito uma sensação que eu poderia dizer que é uma certeza acerca do maior anseio de um órfão. O maior anseio de um órfão não é comida ou bebida. O maior anseio de um órfão é paternidade. E claro que dentro desse contexto está a figura do pai e a figura da mãe. E talvez a resposta, o desejo que muitos deles querem, não é apenas de que uma necessidade natural seja suprida, mas que eles tenham a certeza de alguém que está nas suas vidas, de alguém que não os abandona, de alguém que possa chamá-los de filhos. E quando Deus ele nos levou
depois de todo o processo de transformação, Ele ainda se comprometeu em deixar essa certeza sempre viva em nossos corações. Que certeza, Arlen? A certeza de que nós somos filhos. Ele se comprometeu em estabelecer em nós, irmãos, algo que traria, independente da circunstância ou de qualquer possível falta, a certeza de que temos sobre nós alguém que nos chama de filhos. Amém? Porque a Bíblia diz em Romanos 8, do verso 15 ao 16, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E olha, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, diante dessa declaração, dessa verdade aqui revelada, eu volto ao que Jesus falou lá em Lucas 24, antes de ser assunto aos céus, que Ele falou assim: olha, vou enviar sobre vocês a promessa do Pai. E um dos aspectos da manifestação dessa promessa do Pai em nós, que é o Espírito Santo, um dos aspectos da sua obra, é deixar sempre vivo dentro de você uma certeza. Que certeza, Arlen? Que você é filho de Deus. Porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como nós vimos, algumas marcas dos filhos de Deus é a marca da dor, a marca de um lugar que muitas vezes nos deparamos e às vezes nós não sabemos lidar com aquela realidade, e por não saber lidar com essa realidade entramos em crise, e muitas vezes achamos até que Deus esqueceu da gente, ou que Ele não está presente em nossa vida, pelo fato de aquilo de diferente, aquilo de, ruim que nos sobreveio, logo nos associamos à ideia de que Deus não está comigo, por isso aconteceu. Mas o que eu aprendo com a declaração de Romanos é que Deus, Ele se comprometeu, independente da realidade que você encontre, seja na dor ou na alegria, de testificar dentro de você que você é filho de Deus. Deus se comprometeu em sempre, irmãos, tornar vivo dentro de você essa certeza, porque o Espírito a todo tempo Ele testifica no nosso espírito que de fato nós somos filhos de Deus. Então você pode estar de repente em um dia ruim, em um dia difícil, em um problema, irmãos, gigantesco na sua vida, mas você pode ter a certeza que alguém dentro de você diz assim: olha, você é filho de Deus. Ou de repente você recebe uma boa notícia, algo de muita alegria, mas aquilo ainda assim precisa colocar você no seu lugar devido, porque não é por meio do que você tem que define quem você é, mas é pelo que Ele fez por você, que define quem você é. Por isso ainda assim Ele declara dentro de você: você é filho de Deus. Ele torna essa verdade sempre lembrada nos nossos corações. Esse é um dos aspectos que o Espírito Santo ele veio trazer dentro de nós. Veio, irmão, manifestar como uma promessa do Pai. Quando Jesus fala lá em Lucas 24 acerca da promessa do Pai, Ele estava falando sobre a presença de Deus habitando em nós e não apenas visitando a nós, para que Ele viesse sobre nós de maneira que a cada dia, circunstância, seja ela problema, enfim, qualquer seja a realidade que você enfrente, existe uma testificação dentro de você que afirma categoricamente que você é filho de Deus. Então tudo que às vezes nós precisamos não é de uma resposta, irmãos, palpável, natural, mas é de uma certeza de que há alguém que nos aceita e que deixa claro todos os dias, em todos os momentos: você para mim é filho. Eu te considero, você é filho. Porque a Bíblia diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas sim um espírito de adoção, no qual clamamos Abba, Pai. E se não fosse suficiente isso, esse espírito, ele veio habitar em nós, para que a gente caminhe em um lugar de convicção, de quê? Que somos filhos de Deus. Porque há momentos, queridos, que nós às vezes associamos várias imagens a nós, e nunca a imagem de filho. Às vezes nós nos submetemos a algumas realidades, a algumas circunstâncias impostas pelo mundo ou pelos problemas, enfim, ou qualquer outra sorte de circunstância, e nós muitas vezes assumimos essa carga e nos submetemos a esse nível de realidade, quando existe uma outra que o Espírito
Espírito testifica dentro de nós o tempo inteiro, dizendo, deixando claro, te lembrando a cada momento, a cada dia, a cada época, a cada verão, a cada momento ele declara dentro de você: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Então, trazendo a associação dos órfãos da nossa geração, dentro dessa declaração, Deus ele quer que eu e você nunca desenvolva um sentimento de solidão, que a gente nunca crie dentro de nós um sentimento de que fomos deixados, que estamos abandonados ou que estamos sozinhos. Há sempre uma testificação dentro de você, de uma posição que Ele colocou você e que ninguém nem nada pode tirar. Por isso Ele faz questão de te lembrar todo o tempo: você é filho, você é filha. Amém? Só que este lugar, esse desfecho é o resultado da maior e mais importante decisão que um homem ou uma mulher pode tomar. Pois embora alguns pensem diferente, a Bíblia nos mostra que este lugar, ele só pode ser acessado de uma forma. E o próprio Jesus declara isso em João 1, 4 a 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém é estabelecido neste lugar e recebe essa, irmãos, essa promessa que te confirma, que te, irmãos, te lembra, que te traz essa convicção a cada dia de que você é filho de Deus. Embora alguns pensem diferente, a Bíblia nos diz que só existe uma forma de adentrar este lugar, de adentrar esse espaço, de adentrar esse ambiente, aonde isto se torna uma realidade em nós, do próprio Pai declarando dentro de nós o tempo todo que você não é desamparado, que você não foi esquecido, que você não é um sozinho, que você não foi deixado, que você não é um acidente de percurso, que você é filho de Deus. Amém? Então só existe uma forma de acessar esse ambiente, e essa forma é por meio de Cristo. Cristo, Ele é o próprio, irmãos, caminho, Ele é o próprio ambiente que nos coloca neste lugar. Quando Jesus ele faz essa declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu aprendo que numa declaração de João, lá no início do capítulo de João, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. A palavra ali, habitou, no grego, ela traz o sentido de tabernáculo. É a mesma palavra usada. Ou seja, Jesus ele tabernaculou entre nós. Ele é o próprio ambiente. E o que o tabernáculo representava? O tabernáculo ele representava níveis. Diga comigo, níveis de relacionamento. O tabernáculo ele revelava níveis de relacionamento, níveis que o povo poderia ter, a depender da sua posição. A depender da posição, o povo tinha a oportunidade de desfrutar de um nível. E o tabernáculo era um ambiente formado por 3 partes: o átrio, o santo e o santo dos santos. Você está entendendo aí já? O átrio, o santo e o santo dos santos. Cada pessoa, na sua posição, tinha a oportunidade de desfrutar um nível desse ambiente. Mas quando Jesus ele veio e ele pagou o preço por nós, ele nos colocou em um lugar, em uma posição. E às vezes, pelo fato de não entendermos a posição que temos em Deus, ou por nunca ter entrado por esse caminho, nós deixamos de desfrutar um nível mais profundo. Quando a palavra de Deus, quando Jesus fala, Ele revela essa associação, Ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu aprendo aqui, queridos, que há um nível que Deus Ele quer nos proporcionar de crescimento e de intimidade em Deus, que só pode ser acessado por meio dEle. E quando Jesus ele fala: eu sou o caminho, é como se fosse o primeiro ambiente do tabernáculo, o átrio. Porque a porta que dava acesso ao átrio era justamente chamada o caminho. Era chamada o caminho. Então a pessoa, para adentrar nesse primeiro nível de relacionamento, a qual qualquer pessoa poderia entrar, o povo poderia se aproximar do átrio, entrar no átrio. Então o átrio, ele é como se fosse o vinde a mim de Jesus. Jesus ele sinaliza uma direção. Jesus sinaliza, queridos, uma oportunidade.
E aí o átrio é como se fosse o caminho, é como se fosse o vinde a mim de Jesus. Só que quando nós entramos neste lugar, nós temos acesso a um próximo. E que para entrar nesse próximo, que era o santo lugar, também tinha uma cortina, e que o nome daquela cortina, daquela entrada, era o caminho. E para adentrar ao santo, lugar santo, precisa passar por aquela porta. Porém, o povo já não podia entrar naquela porta, porque era acesso apenas de algumas pessoas, sacerdotes, que podiam entrar naquele lugar. Aquele nível de profundidade e de desfrutamento da presença de Deus, ele só poderia ser acessado por um tipo de pessoas em uma determinada posição. E então o resto do povo ficava do átrio para trás. Só que esse lugar, o santo, é como se fosse o vinde após mim de Jesus, nos chamando para um outro nível de entendimento, porque esse lugar, o caminho, a verdade, que era a porta que entra para o santo, mas existia um outro ambiente, que é o santíssimo lugar. E o santíssimo lugar, para adentrar nesse lugar, não mais apenas era um sacerdote, tinha que ser uma pessoa em outro nível, em uma outra posição, era o sumo sacerdote, que entrava lá não quando ele queria, mas um dia específico no ano, ele ia lá oferecer sacrifício, porque naquele lugar era o lugar onde a presença de Deus, onde a arca de Deus estava, a presença manifesta de Deus estava. E para entrar naquele lugar, querido, precisava o quê? Ser sumo sacerdote, tinha que alcançar, tinha que estar no nível, de uma posição que desse a ele a liberdade e a condição de adentrar aquele lugar. É bem verdade que Deus, hoje, no tempo da lei, da graça, Deus, não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Porque, mas você está falando de uma figura do Velho Testamento, da lei. Mas hoje vivemos na graça de Deus, debaixo de uma possibilidade, debaixo de uma realidade, a qual Deus não faz acepção de pessoas. Corretíssimo. Corretíssimo. Porém, eu preciso entender algo, queridos, que viver esse nível, e a palavra de Deus nos revela em Mateus 5,45, que de fato Deus não faz acepção de pessoas, porque a Bíblia fala que porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, a disponibilidade em Deus está para todos, porém o nosso comportamento e a nossa posição é que vai definir aonde nós chegamos. Porque muitos até entra no caminho, até gosta de vir no culto, gosta de vir à igreja, gosta, tá no meio de crente, mas depois ele vai embora. Ele não consegue prosseguir nessa direção. Outros até entram pelo caminho, acessam a verdade, e até de alguma forma vão seguindo, porque a verdade é o vinde após mim, toma a tua cruz, segue. Porém, irmãos, há um outro lugar que nós precisamos entrar, precisamos permanecer, há algo que nós precisamos reconhecer, e isso aqui é poderoso, e é aqui agora que eu quero entrar. Amém? Até aqui foi a introdução, e aqui agora eu quero entrar. Mateus 15, do verso 21 ao 28. Que irmãos, nós podemos sim acessar e desfrutar de algo em Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas, mas existe um lugar que nós precisamos entender, que pode ser alcançado, e aqui nesse texto nós vamos enxergar algo poderoso. Amém? Diga assim para o seu irmão: calma, vai dar tudo certo. Mateus 15, do verso 21 ao 28 diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daqueles cercanias, chamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse:
não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Amém? Entenda algo aqui. Esse diálogo entre Jesus e a mulher cananeia, ele representa algo sobre a obra de Jesus, sobre a humanidade. Porque diante da aliança que Deus tinha feito com Abraão, Jesus ele veio a princípio para os judeus. Jesus não veio para os gentios. A princípio a sua obra alcançaria os judeus. E quando aquela mulher cananeia, ela vai até Jesus, ela quer uma resposta, ela quer uma cura, ela quer um milagre. Ela quer que algo venha sobre ela, ela quer desfrutar daquilo ao qual Jesus está dizendo: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus não está chamando ela aqui de um animal. Jesus não está aqui associando ela a um animal. Mas Jesus está falando a ela que eu não posso tirar dos filhos e dar para quem não está à mesa. Eu não posso tirar dos filhos e dar para quem não faz parte da família. Mas aí aquela mulher, de uma forma, tão poderosa na sua fé, ela diz: sim, Senhor, mas até quem não é da família come, se delicia daquilo que cai da mesa, daquilo que os filhos estão comendo e que de repente cai na mesa. Aí Jesus olha para ela e fala: nossa, que fé, vai, mulher, porque essa fé te salvou. A verdade aqui, querido, é que às vezes a gente quer desfrutar em um nível ao qual Deus, pela sua palavra, diz: olha, eu manifestarei sobre vós a promessa do Pai, que vai te colocar em um lugar. Mas às vezes a gente entra e queremos apenas viver do átrio. Até é legal um tempo, é até bom, o átrio já é algo surpreendente, maravilhoso, espetacular. Mas sabe, irmãos, isso não determina a sua permanência, isso não ajuda você a prosseguir naquele nível que Deus, Ele chamou você, Ele estabeleceu sobre a sua vida a oportunidade, Ele nos predestinou para sermos filhos. Porém, para entrar neste lugar, eu preciso decidir ir em direção a este lugar. Por isso a culminância da realidade de viver este aspecto do Espírito em nós, dizendo todo o tempo que somos filhos de Deus, ele parte de uma posição, de um caminhar em direção a Cristo. Então às vezes a gente vem ao átrio, a gente às vezes experimenta coisas extraordinárias, nosso culto foi bacana, nossa, que palavra, nossa, sabe, eu recebi uma oração, mas aí aquilo parece que é suficiente e sai. Ou às vezes a gente até entra nesse lugar aqui, no santo lugar, e aqui é o vinde após mim de Jesus, a gente fica maravilhado, a gente quer seguir os passos, mas sabe, queridos, isso não vai alimentar a sua vida, isso não é o destino que Deus quer que você permaneça definitivamente. Então quando eu olho para aquela mulher, ao declarar: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Deixa eu te falar uma coisa: se para quem come das migalhas já tem cura e libertação, imagina para quem come na mesa. Se para quem come das migalhas já é extraordinário, imagina, irmãos, quem senta na mesa. Imagina para quem senta num ambiente onde está tudo sobre a mesa. Não é partes, não são pedaços, não é sobra, é o prato feito, é tudo aqui mesmo. A mesa está posta. Viver em um nível superficial tem lá suas vantagens, mas nunca se compara a estar no nível onde o Senhor nos posicionou. E para entrar neste lugar tinha uma porta, e essa porta é a vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é o ambiente onde nós vamos desfrutar de toda a plenitude do que Deus é e que Ele quer manifestar em nós. Você é filho de Deus. Filhos não comem, sabe, do que cai na mesa. Filhos não ficam esperando o que cai. Filhos sentam na mesa. Filhos sentam na mesa. Filhos sentam na mesa. Aleluia! Essa foi para mim. Agora, por favor, para Jesus.
comer, sabe, irmãos, é legal estar ali, sabe, tem cura e libertação. Mas tem um lugar que quando você entra, não é isso que move você. Porque quando adentramos o ambiente da mesa, nós estamos na presença. E este lugar é um lugar onde nós permanecemos. Porque o átrio é legal, o santo também, mas nada se compara a sentar na mesa com Ele. Por isso Ele diz ao vencedor: darei que sente comigo na mesa. Este lugar é para você que está até desfrutando do átrio, até entrou no santo. Tem coisa boa lá, tem. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, sabe para quê? Deus trouxe você aqui para dizer assim: olha, vem para a mesa. Porque nesse lugar nós vamos viver o permanecer em mim de Jesus. Vinde a mim, vinde após mim, permanecei em mim. Por quê? João capítulo 15. Porque aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Esse permanece no Pai. Quem permanece nele, permanece no Pai. Então este ambiente, irmãos, ele vai levar você a um posicionamento e um desejo acima de qualquer outro desejo. Porque o que você vai desfrutar aqui é como nós cantamos naquela canção, que quem já pisou no Santo dos Santos, em nenhum outro lugar saberá viver. Quem pisou no Santo dos Santos, irmãos, não quer outro lugar. Quem senta na mesa nunca mais quer comer lá, ó, nas migalhas que caem. Quem senta na mesa nunca mais vai querer, sabe, querido, viver, sabe, as margens, esperando que uma bênção resvale em alguém e caia no seu colo. Quem senta na mesa sabe o seu lugar e desfruta do favor, da graça, do amor, da presença do Pai na sua vida. Amém? Então deixa eu te fazer uma pergunta bem direta nessa noite. O que é que você está fazendo no átrio? Ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho, porque assim como tem gente no átrio, tem gente fora dele. O que você está fazendo fora? O que você está fazendo fora? Porque aquela mulher, embora não sendo judia, ela entendeu: Senhor, eu sei que naquele momento ali a obra era para os judeus, mas quando ele disse lá na cruz: está consumado, aquela obra, ela se estendeu. Por isso nós começamos a ler João 1:12, que diz que a todos, sem exceção, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se sentar à mesa. Amém? Deu-lhes a oportunidade de sentar à mesa. Porque você deixa de ser alguém que não pertencia à família e passa a ser alguém que pertence à família. Por isso o Espírito Santo, ele diz todo dia, toda hora: você é filho, você é da família, senta à mesa. Amém? Como estão entendendo aqui, diga glória a Deus. Ele diz, a promessa do Pai, um dos aspectos do Espírito Santo na sua vida é te fazer lembrar sempre que o seu lugar não é no átrio, não é no santo, é na mesa. É na mesa, é sentar à mesa. Porque lá, se você já vive coisas extraordinárias fora dela, imagina quando você sentar na mesa. Você que entrou neste lugar aqui hoje, você está fora do átrio, imagina se você sentar na mesa. Você que está até no átrio, está legal, mas imagina se sentar à mesa. Ah, mas eu estou no santo, já acessei esse lugar sim, meu irmão. Mas imagina sentar na mesa. E como é que eu faço isso? Só existe uma forma. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a direção, eu aponto, eu te levo até lá. Sabe, irmãos, é como o próprio Jesus, que ele veio do céu, ele veio da presença do Pai, ele veio da mesa, e ele se fez homem. Para quê? Sabe para quê? Vem cá, Aleph. Sabe por que ele veio?
para pegar você e te levar a um lugar, no átrio. Olha, aqui é legal, não é legal? Não é legal aqui, cara? Hein? Olha, agora imagina aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aqui. Aleluia. Jesus, ele veio nos mostrar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a este lugar, ninguém vai ao Pai, ninguém senta à mesa, se não for através de mim. Então só existe um caminho, só existe uma forma, só existe um meio de estarmos neste lugar. Um lugar onde você pode acessar sem condenação, você pode entrar sem medo, você pode entrar sem remorso, sem, sabe, irmão, sem reservas, porque Ele te constitui o filho. E às vezes a gente entra em paranoia, a gente entra em algumas crises, em alguns conflitos, que tentam, sabe, negar essa verdade, que tentam impedir que a gente enxergue isso. Por isso o Espírito Santo vem: ei, acorda, olha para mim, você é filho. Ei, olha, você é filho. Ei, filho, olha, você é filho. E Ele continua dizendo, dia após dia, circunstância após circunstância, que o seu lugar é aqui, ó, é na mesa. Amém? Glória a Deus. Então esse é o caminho, essa é a forma de entrarmos nesse lugar. Porque Ele quer marcar você com algo. Ele quer, sabe, que Ele estabelecer em você algo. E a Bíblia diz em Efésios 1, 12 a 14: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis como, quando, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Ou seja, depois que você entende, crê, porque com o coração se crê e com a boca confessa para a salvação. Aí ele fala: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Se fosse você, já tinha jogado esse banco para cima aí, irmão. Depois que você ouviu e creu, recebei o Espírito. E aí Ele vem sela você, Ele vem marca você, Ele vem colocar um selo em você de propriedade, um selo de propriedade, mas também, querido, um selo que vai garantir com que você não só tenha certeza que Ele virá, como você vai permanecer. E aonde é que eu permaneço? Na mesa. É na mesa que eu permaneço até que Ele venha. É na mesa, porque lá, irmão, tem uma bem maior, tem uma muito maior, sabe, diante dele, inesgotável, da presença de Deus na eternidade. Amém? Então este é o lugar. Então depois desse processo, depois desse reconhecimento, depois dessa postura sua, de decisão em direção ao lugar que se chama mesa de Deus, então você vai ser selado, e todos os dias tenha certeza que o Espírito do Senhor testificará no seu espírito que você é filho de Deus, independente do lugar que você mora, independente da sua posição financeira, independente do seu nível intelectual, independente de qualquer coisa. Ele vai dizer para você: você é filho. Você é filho. Porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque nós temos a promessa do Pai. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo.